Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Quanto tempo, né? Quanta saudade de cada um de vocês. Espero que estejam todos muito bem. Então, hoje nós vamos iniciar a nossa catequese, né? Muito importante que nós vamos dar continuidade à catequese. No caso, dar continuidade às atividades que eu passei para vocês para fazer semana passada, tá? Então, esse vídeo vai ser um complemento daquelas atividades, certo? Então, vamos iniciar com a nossa oração. Rezemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a intercessão de Jesus Cristo em nossas vidas, na vida de todas aquelas pessoas que nós amamos, que são importantes para nós. Que o Senhor volte seu olhar misericordioso sobre todos nós, sobre todas essas pessoas, que nos livre de todos os males, nos livre deste vírus, que ele fique bem longe de nossas famílias, que o Senhor cure todos os contaminados por esse vírus, que possam se recuperar, ficarem curados e voltar logo para junto de suas famílias. Te pedimos também, Senhor Jesus, que esse vírus perca as suas forças, que ele vá embora, que desapareça, que não contamine mais ninguém, que o Senhor volte seu olhar misericordioso sobre toda a humanidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hoje vamos ouvir então a leitura, a mesma leitura que eu passei para vocês na semana passada, nós vamos ouvir ela agora, tá? Então vocês podem procurar Hebreus, capítulo 5, dos versículos 1 ao 10, tá? Vocês podem pausar o vídeo, procurar na Bíblia de vocês e depois retomar de novo, para terminar de assistir, certo? Então, vamos lá. De fato, todo sumo sacerdote é tomado do meio do povo e representa o povo nas suas relações com Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso, deve oferecer, tanto em favor de si como do povo, sacrifícios pelo pecado. Ninguém deve atribuir-se nesta honra, senão aquele que foi chamado por Deus como Araão. Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote. Atribuiu-lhe esta honra aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, nos dias de sua vida na carne, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que tinha poder de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua piedosa submissão. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência, por aquilo que ele sofreu. Mas quando levou o termo sua vida, tornou-se a causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. De fato, ele foi por Deus proclamado como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como essa leitura e as atividades que eu passei para vocês, né, realizarem na semana passada, deixa eu encontrar aqui no livro. A atividade de vocês era referente, né, ao texto, certo? Então, para nós compreender primeiro, antes da gente falar um pouquinho sobre o que falava o texto que vocês leram, a gente precisa entender uma coisa, certo? Aqui, deixa eu só marcar aqui. Nessa leitura, vamos começar pela reflexão da leitura, tá?
nessa leitura que nós lemos agora, tá, significa que Deus, tá, deu a ordem, o sacramento da ordem a Jesus. Jesus era o sacerdote que proclamava a palavra de Deus para as pessoas e para os seus discípulos. Então, Jesus passava os seus ensinamentos para os seus discípulos, e assim os seus discípulos dariam continuidade, né? Continuariam passando os seus ensinamentos para as pessoas, e assim sucessivamente, certo? Então, aqui diz que Deus, ele foi proclamado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Deus deu a Jesus o sacramento da ordem, que hoje a gente diz, né, mais fácil de entender, é ser padre, né? O sacramento da ordem, quando a gente fala em sacramento da ordem, a gente se dirige aos padres, tá? Então, todos os padres, eles têm o sacramento da ordem, assim como Jesus Cristo. Jesus Cristo, Deus concedeu a ele o sacramento da ordem, e ele foi passando para os seus discípulos, que assim foram passando, e hoje, então, chamados de padres, né? Então, na vida religiosa, na nossa religião, vamos dizer assim, existem 7 sacramentos, tá? 7. Começando, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o sacramento da ordem, né? Por causa que esse mês ele é voltado aos sacramentos religiosos, tá? Mais precisamente falando, né, as freiras e os padres, esse mês. Mas nós vamos ver um pouquinho de cada sacramento, tá? Mas o primeiro sacramento que a gente tem, né, é o batismo, que todos nós já temos, né? O segundo sacramento é a Eucaristia, que é o que vocês estão buscando, né? Vocês estão buscando, aprendendo sobre a vida de Jesus, sobre a história da igreja, e assim, para lá na frente, vocês receberem o sacramento da Eucaristia, certo? Então, o batismo que os pais de vocês, né, levaram vocês para receber esse sacramento, que lá na Eucaristia a gente renova, né? E depois, então, quando a gente começa a caminhar com as nossas pernas, a gente busca o sacramento da Eucaristia, que é o que vocês estão buscando hoje, tá? Sacramento da Eucaristia. O terceiro é o crisma, que depois que vocês fizerem, né, receberem o sacramento da Eucaristia, vocês vão para uma caminhada mais longa, que é o crisma. Então, para receber o sacramento do crisma depois, né? Depois, nós temos o sacramento da reconciliação ou penitência, tá? Esse sacramento, ele, na verdade, ele não segue uma ordem correta. Vamos dizer assim que, para ele se encaixar numa ordem, ele teria que entrar depois da Eucaristia, tá? Porque depois que antes de vocês receberem a Eucaristia, no segundo ano de catequese, vocês têm a confissão, né? Que é o sacramento da penitência, que vocês vão reparar os pecados de vocês. Então, antes de vocês receberem, né, a Eucaristia, vocês têm um momento da confissão. Então, isso a gente diz que é o sacramento da penitência ou reconciliação com Deus, certo? Então, para nós encaixar nessa ordem de 7 sacramentos, vamos dizer que vem o batismo, a Eucaristia, aí vem o sacramento da reconciliação, né, ou penitência, o crisma, que nós já falamos, depois vem o sacramento da ordem ou matrimônio, tá? Ordem ou matrimônio. Ordem, vamos dizer assim, ordem é o que a gente está vendo agora, que é a vida religiosa, que os homens
buscam este sacramento, né, para se tornar padres. E as mulheres, então, as mulheres, né, que sentem o desejo, assim, e sentem que o chamado de Deus é para seguir a vida com uma pessoa ao seu lado, ter filhos, construir uma família, então é chamado para o sacramento do matrimônio. E outras pessoas, né, assim como meninos ou meninas, são chamadas para a vida religiosa, né? Que daí, então, a gente diz o sacramento da ordem, ou as meninas que buscam, né, ser freiras, tá? E depois, né, vem a unção dos enfermos, para completar os 7 sacramentos. O que é a unção dos enfermos? Assim, bem pincelado por cima, tá? Porque se a gente for entrar a fundo, a gente vai se prolongar muito. A unção dos enfermos é todas aquelas pessoas que estão doentes, que vão passar por uma cirurgia, né? Essas pessoas, elas podem receber a unção dos enfermos. Podem chamar o padre, e o padre dá essa bênção, né? E assim livra a pessoa dos pecados, ok? Se caso, né, vir porventura a pessoa falecer durante uma cirurgia, por exemplo, a pessoa, antes de fazer a cirurgia, pode chamar o padre dá a unção dos enfermos, a pessoa passa pela cirurgia, daí a pessoa veio a falecer durante a cirurgia, então assim ela já confessou os seus pecados, né? O padre já deu a unção dos enfermos para esta pessoa. Então, e todas aquelas pessoas que estão doentes também, não necessariamente pessoas que irão morrer precisam receber a unção dos enfermos, né? Se eu tenho um parente na minha família que está doente e a pessoa também queira receber este sacramento, né, da unção dos enfermos, pode se chamar o padre e o padre dá esse sacramento para a pessoa, certo? Então, eu sei que é muita coisa, tá? Eu só quis falar para vocês por que agora a gente tá vendo o sacramento da ordem, né? E além do sacramento da ordem, existem outros sacramentos também, que nós também iremos ver, certo? Então, esse mês em especial a gente tá vendo, e essa semana mais especial ainda, a gente tá vendo sobre o sacramento da ordem, porque dia 4/8, este mês, né, quarta-feira, foi o dia do padre, né? Foi celebrado o dia do padre. Essa pessoa tão importante, né, na nossa vida, que nos ensina e nos aproxima ainda mais de Jesus, né? E fortalece a nossa caminhada rumo ao céu, tá? Então, eu quero ler para vocês aqui, rapidinho, o que estava escrito lá no livro de vocês, que vocês leram, tá? Eu quero retomar com vocês um pouquinho aqui para nós dar seguimento. Era mais assim, uma historinha, né, que tinha. Mas ali vocês iam conseguir compreender melhor, certo? Só que aqui, no livro, ele não tem separado exatamente, assim, bem específico, o que é o sacerdócio, o que é o matrimônio, o que é a unção dos enfermos, né? Ele dá uma pincelada, assim, por cima. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho mais a fundo do sacerdócio, certo? Então, eu vou ler para vocês rapidinho aqui o que estava no livro de vocês. As crianças estavam muito felizes com a visita do tio César, um rapaz bonito e inteligente. A pequena Rita sentou-se nos joelhos de César e perguntou: Tio, é verdade que você vai ser padre? Sim, é verdade. E ainda este ano, se Deus quiser. Ser padre quer dizer rezar a missa, não é mesmo? Não é mesmo, tio? Sim, Ritinha. Mas não é só isso. Quando Jesus subiu ao céu, pediu que sua mensagem de amor fosse levada a todos os homens. Jesus escolheu pessoas para isso. Jesus continua ainda hoje escolhendo estes amigos, são os sacerdotes. Os sacramentos que Jesus escolheu para fazer de um homem o seu sacerdote é o sacramento da ordem ou o sacerdócio.
Pelo sacramento da ordem, o padre recebe de Jesus muitos poderes. O poder de rezar a Santa Missa, o poder de anunciar a palavra de Deus, o poder de comunicar a todos a vida de Deus pelos sacramentos. Marcos interrompeu. Tio, o padre também tem o poder de abençoar o casal no dia do casamento, não é? Sem dúvida. Queria agora dizer algumas palavras. Aí dá continuidade daí ao matrimônio, né? Depois dessa historinha vai ao matrimônio e à unção dos enfermos. Tá? Então eu vou parar por aqui, que é até onde nós vamos ver hoje. Então, aqui nessa historinha, assim, bem básica, mas assim que fala bastante pra nós, né? Ela diz ali nessa partezinha que quando Jesus ele subiu aos céus, ele queria, então, que as pessoas elas continuassem levando a sua palavra, assim como eu falei antes, né? Que as pessoas de geração em geração, de anos e anos, continuassem espalhando a sua palavra, o seu amor. Então, para isso, naquela época, Deus escolheu quem? Seus discípulos. E assim por diante, né? E ainda hoje, Deus continua escolhendo as pessoas que irão dar continuidade às suas palavras. Então, por isso é tão importante a gente, cada um de nós, tanto meninas como meninos, devem fazer a pergunta: será que Deus está me chamando para ser padre? Será que Deus está me chamando para ser irmã? Independente, né? Ai, não, eu não quero, não. Não é isso. Cada um tem que se fazer essa pergunta. Eu, quando eu tinha, não a idade de vocês, talvez um pouquinho menos, eu acho, porque eu desde pequena eu frequentei assim grupos de jovens, né? Comecei pelo Girassol, fui pro Onda, daí fui pro CLJ, né? Daí agora sou catequista, então eu sempre estive nesse meio. Então, desde os 5 anos de idade eu participo de grupos, né? Dentro da igreja, que envolve a igreja, tá? Então, eu acho até com menos idade que vocês, eu já me fazia essa pergunta, se eu queria ser irmã, né? Mas Deus falou comigo e disse que a minha vocação não era ser irmã. A minha vocação era seguir o matrimônio e construir uma família. Então Deus fala para cada um de nós qual é a nossa vocação. Por isso é tão importante a gente pedir para Jesus, né? E discernir a nossa vocação. Que Jesus nos mostre qual a nossa verdadeira vocação. Lá nas nossas orações a gente pode pedir: Senhor Jesus, me mostre qual é a minha verdadeira vocação. Se é seguir o namoro, o matrimônio, a construção de uma família, ou seguir a vocação religiosa. Que o Senhor Jesus me mostre, né? Então a gente precisa pedir isso e fazer essa pergunta. É muito importante, né? Que nós porque, por exemplo, um exemplo para vocês, né? Se Jesus tivesse dito assim para mim, né, tocado lá no meu coração: a tua vocação é seguir, né, o matrimônio, é seguir, construir uma família. Só que eu pensei assim: não, eu vou seguir eu vou ser irmã, vou ser irmã. Vou lá, começo, né, fazer os estudos, né, começo a ter as experiências no convento, né, vou lá. Eu tô quase sendo irmã, daí eu desisto, né? Isso acontece muito hoje em dia. Não é errado, não estou dizendo que é errado. Mas isso acontece porque as pessoas estão despreparadas, porque elas não discerniram corretamente a sua vocação. Acharam que era uma coisa e no meio do caminho desistiram porque viram que era outra, né? Então, a gente precisa deixar que Deus toque o nosso coração e nos diga, né, realmente qual é a nossa vocação. E a gente sente, né? A gente sente, porque Deus fala com nós em todos os momentos,
A gente só precisa estar aberto e ouvir, né? Então, como a gente está comentando sobre vocação, né? Que cada um de nós é chamado para alguma, né? Vocação, que nem eu disse, vocação sacerdotal, ou seguir, no caso os meninos, né, o sacramento da ordem, ou as meninas ser irmãs, ou os meninos e meninas podem seguir na construção de uma família, do matrimônio, né? Então, é muito importante, assim como eu estava falando, a gente discernir a nossa vocação. Agora eu quero ler para vocês um trechinho que fala sobre a vocação. Até está lá no livro de vocês, na página 78. Se depois vocês quiserem ler, né? É bem legal e bem importante. Vocês podem fazer esse exercício também da página 78, o exercício 1 e 2. Vocês podem fazer depois de complemento, tá? Mas vamos ler juntos agora, então. E daí eu já vou explicar para vocês e assim vai ser mais fácil vocês fazerem um exercício, certo? Na igreja, todos somos chamados a viver nossa vocação. Voltando do passeio, a família encontrou uma carta embaixo da porta. Abrindo o envelope, Dona Clara falou: "Escutem, são notícias da nossa grande amiga, irmã Adelina." Terminada a leitura, Vera exclamou: "Ah, eu também quero ser irmã para cuidar das criancinhas sem pai e sem mãe, como a irmã Adelina." Marcos interveio: "Vera, para você ficar irmã, precisa ter uma vocação especial." "Vocação? O que é vocação?" perguntou Vera. "Vocação é um chamado especial de Deus que a pessoa sente em seu coração. Na igreja, todos somos marcados pela vocação cristã, que é fundamental. Vocação cristã é o chamado a vivermos no Cristo como filhos de Deus, irmãos de todos os homens e senhores do mundo. Cada cristão vive esta vocação cristã dentro de um estado de vida e dentro de uma profissão. Assim, dentro de um estado de vida, temos a vocação de pai, mãe e de solteiro. E dentro de uma profissão, temos a vocação de agricultor, pescador, comerciante, industrial, médico, professores e outros." Aqui vocês entenderam que tem a diferença, né? De vocação para profissão, né? Vocação é o que a gente está falando, que Deus chama cada um de nós, né, para termos uma vocação de seguir, no caso os meninos, ao sacerdócio,